Fala rapazes, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e hoje eu vou mostrar pra vocês por que eu vendi as minhas naves, tá? Eu vendi a maioria delas e eu vou te falar o porquê da minha nova aquisição, né? Então vamos lá por partes. Aqui eu tenho a minha frota, que agora é composta por 14 naves. E agora eu tenho uma PF4 e 13 PX4. Por que eu defini por isso? Justamente pela jogabilidade no Sage. Então eu acredito que com uma nave maior eu consiga jogar muito menos tempo e ter um desempenho equiparado ali às naves que eu tinha antes. Então, pelo que eu li no artigo que a gente já viu, então se você não viu o manual do Sage, eu convoco vocês para assistirem, tá? Ele vai estar em algum card por aqui, no final do vídeo também. Então esse foi mais ou menos o racional, tá? Eu comprei essa PF4 aqui por $600. Ela está sendo vendida agora em torno de $650. Mas sempre fica, por exemplo, esse NPC aqui, ele sempre fica dando lance, tá? Então eu tive que dar uma garimpada. NPC, e tem outra carteira que começa com 8 também, que os caras sempre ficam aqui vendendo. Então, por exemplo, esse aqui que botou a 649, ele colocou com base no que o NPC colocou aqui, tá? Então, daqui a pouco a gente pode até ver depois desse vídeo que esse NPC muito provavelmente vai dar uma ordem menor do que dessa carteira aqui, GW, tá? Então vamos ver depois, mas eu vou te falar por que eu peguei essa nave, né? Porque eu peguei a F4. Ah, outra coisa, não é indicação de investimento, tá? Então eu peguei por esse preço, mas tranquilamente ele pode baixar de $600, tá? Então você não precisa se apressar, nem nada do tipo, nem cometer nenhuma loucura, porque você vai conseguir evoluir com naves pequenas também, tá? Essa só foi a minha estratégia, que eu achei mais conveniente e que uma aposta minha que talvez dê certo, talvez não dê, tá? Eu tinha a Fimble Bills, vendi pelo preço que está sendo praticado agora, uma vez o Zambua também. Uma das coisas que me chamaram a atenção, que está justamente nesse documento aqui, tá? Que eu já liberei para vocês, já fiz um vídeo, 2 vídeos, explicando basicamente o manual do Sage, né? Então aqui a gente tem uma passagem que se refere ao tamanho da nave, né? Então eu vou ler todo, marquei esse aqui, mas eu vou ler todos. Algumas naves terão mais facilidade de extrair recursos do que outras. Alguma vez identificado o recurso, você seria adequado para usar seu equipamento de mineração mais poderoso para extrair recursos. Note que as naves maiores são exponencialmente mais eficientes na extração de recursos. Por exemplo, uma Fimbulbike pode render 6 unidades de ferro a cada segundo, enquanto a Rainbow Arc atrai cerca de 200. Veja o gráfico a seguir para uma visualização de emissões de recursos, seja tamanho e nível de classe. Daqui a pouco a gente vai para esse gráfico. Então eles avançam aqui falando que o tamanho da classe de uma nave será o maior fator de contribuição ao determinar a emissão de recursos de um planeta. A riqueza afeta apenas as emissões de recursos linearmente, assim como a dureza. No entanto, o tamanho da classe da nave impacta exponencialmente as emissões de recursos. Uma nave Commander projetada para extração de recursos poderia superar um XX-Mol por um fator de quase 300 vezes. Nave maior extração de recursos. Como foi anunciado anteriormente, certas naves terão modificadores na forma de módulos e componentes que lhe darão vantagens significativas em relação às naves de sua classe. No entanto, esses bônus são em uma base percentual. Nenhuma nave de classe menor pode superar uma nave de classe maior, independente do bônus de componentes. Vendo isso, né, eu optei por fazer a minha frota começando com uma nave média, tá? Porque aí vai me dar a possibilidade, inclusive, de eu investir em mais naves pequenas com o lucro dessa PF4 dentro do Sage. Então, você pode fazer essa escalada comprando as naves menores, não tem problema. Só que como eu consegui acumular mais naves nesse período de baixa, e agora a gente está em um período crítico onde várias coisas vão acontecer, e eu não quero fazer os movimentos nessa hora que tudo vai acontecer, então eu fiz antes esse movimento da migração para uma nave média e vendi a maioria das minhas naves, como vocês viram, e investi nela, tá? Então o preço original dela é de $2.500, tem um supply de 2.221 naves, é do tamanho médio, da categoria Pierce F4, tá? A raridade é rara, mas isso não vai afetar muita coisa. É uma fighter, só que ela pode atuar como um multi-role. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Ela é relativamente grande, tá? Tem algumas imagens aqui bem legais dela. Tem essa aqui que mostra por dentro.
Essa aqui dá um panorama melhor da parte da frente da nave. Então tem um globo ali que parece ser pode ser que seja um mapa que a gente possa observar ali. Tem as cadeiras aqui do lado. Então é interessante a gente ver aqui os componentes e módulos, né? Que eles vão influenciar muito no Sage, tá? No jogo. E a gente pode ver aqui que ele não tem nenhum componente abaixo da categoria médio. Então é de médio para cima, tá? O que a F4 tem de sobrepower é justamente aqui o Impulse Engine, que é o motor de impulso, onde esse motor desempenha um papel no Sage que é de movimento. Então eu vou conseguir me movimentar mais rápido no espaço, tá? E tenho aqui duas armas Hardpoint de tamanho grande, tá? Então é da categoria acima da média, que é o tamanho dessa nave. Só que no jogo, quanto mais armas Hardpoint, melhor é o desempenho da nave. Mas como pode ser que seja equipável também, então provavelmente eu vou poder ampliar essas armas aqui. Mas já tenho duas armas Hardpoint da categoria Large, da categoria grande. Então o que é interessante, tá? O resto é tudo médio, o que é bom, porque tem algumas naves, por exemplo, da categoria médio, que tem componentes small. Então ela é bem sólida. Enquanto aos módulos, casa muito bem com a possibilidade de eu usar essa nave como cargueira, né? Porque ela tem um cargo a mais, médio slot, e um fuel, que é justamente o combustível. Então eu vou poder ir longe e vou poder carregar muita carga. Então eu posso fazer frete, é o que eu vou me contentar a fazer, tá? Minerar ali e fazer o frete vai ser uma atividade que eu acho interessante para desempenhar no jogo. E aí, com o lucro dessa atividade, eu vou poder crescer a minha frota e comprar até naves menores também, para no futuro fazer de escolinha, para desempenhar mais coisas ali no dia a dia, porque provavelmente com essa nave aqui eu vou fazer poucas ações, mas essas ações eu acredito que possam ser mais efetivas do que ter várias naves menores. Mas também, se você tiver naves menores, estiver pensando em, não sei, vender a qualquer preço, não faça isso, tá? Porque as naves menores também vão desempenhar um bom papel, e se você prezar por diversificação também, pense por esse lado, porque aqui eu concentrei o meu capital, apesar de manter essa estratégia para o jogo, mas eu deixei mais capital imobilizado, então eu não vou ter a liquidez de ter várias naves pequenas, tá? Então pense nisso se você for fazer também esse movimento. Por isso até que eu deixei 13px4 aqui para justamente me auxiliar nesse começo do jogo, onde a gente vai precisar evoluir as Starbases para caber naves maiores. Uma coisa interessante também de saber é que a PF4 ela tem mais poder de fogo do que a Calico Hero, por exemplo, do que a Rainbow On também. Então é uma nave que concorre bem com as naves médias, tá? Tá atrás da Mamba, mas se for aqui por Firepower, por dólar gasto, a PF4 ainda tá na frente da Mamba, apesar de estarem empatadas aqui, né? E aí, acima da F4... só tiro, porrada e bomba também, né? Só para deixar claro, Firepower é justamente o conjunto de armas que uma nave tem, tá? E aqui ele ainda compara com o dólar gasto. Então, quanto de arma tem por dólar gasto é um bom custo-benefício para F4. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque me ajuda a difundir mais ainda esses conhecimentos para pessoas que precisam, tá? Então, se você acha o conteúdo legal, bacana, dá aquele like para fortalecer a comunidade, beleza? E aqui eu mostro também a minha carteira, né? Minha carteira tá assim, com os tokens, tá? Então eu tenho uma certa quantidade aqui de Polis. Comprei um pouco de Atlas, também tô armazenando os R4s, tá? Então tô com uma quantidade legal aqui de munição, 729 mil. Mas pretendo ter ainda mais, só que eu vou por partes, comprando aos poucos. Então, guys, o vídeo é esse, tá? É isso que eu tô fazendo com a minha carteira agora. Enxuguei ela um pouco mais, mas espero que seja a atitude certa a se fazer. Eu sei que abri mão ali das Elite Badges, né? Mas, enfim, a gente tem que agir de acordo com a nossa estratégia, de acordo com nossa gestão de risco. Então, peço para que vocês levem isso como inspiração para ver o que é que eu tô fazendo também, mas não tentem copiar o que eu tô fazendo, certo? Até porque a estratégia minha pode ser diferente da sua. Não faça nenhum movimento que possa te deixar fora do jogo. Então, basicamente é isso. Valeu, falou e tchau.